Meus queridos amigos, irmãos em Cristo, a paz do Senhor a todos. Mais uma aula do Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, IBAD, pedindo licença para entrar no seu lar para nós estudarmos um pouco mais da Palavra de Deus e darmos continuidade às nossas aulas, cujo tema é escatologia. Meu amigo, minha irmã, você pode acessar nossas aulas no YouTube AD Belém Barretos. Vai lá, você vai ver a primeira e a segunda aula e aproveite para se inscrever no canal, para você também dar um like aí na live e também você compartilhar com alguém essas aulas que estão sendo ministradas, que têm sido bênçãos. Alguns alunos aí têm nos comunicado e pessoas também têm se feito suas inscrições para ser participante, para ser aluno do IBAD. E você também tem essa oportunidade de se matricular através do contato com o Daniel, que é secretário do curso. Vai ter o QR Code aí do contato do pastor Daniel, para que você possa se matricular, adquirir sua apostila, ser aluno do IBAD e estudar, aprender com a gente. E eu também aprendendo com vocês, nós aprendendo uns com os outros. Meu agradecimento aqui ao nosso pastor presidente, pastor Natanael, ao nosso pastor vice-presidente, pastor Lazaroto, que está aqui conosco. Uma bênção de Deus entrando no seu lar agora. Então vamos lá? Vamos pegar o caderno, a caneta, vamos pegar a Bíblia, a palavra de Deus, e vamos estudar. O assunto de hoje, dentro da escatologia, é a vinda do Senhor com os seus. Se você for memorar ou você acessar a última aula, você vai ver que nós falamos da vinda do Senhor para os seus. E agora ele vem com os seus. E tudo isso está atrelado à primeira aula, né? Que foi a aula da introdução, depois falamos da semana de Daniel, 70 semanas de Daniel, falamos da volta do Senhor para os seus e agora a vinda do Senhor com os seus. Então vamos pegar a Bíblia, Quando você vai dando um like aí, vai compartilhando o vídeo, vai se inscrevendo no canal e vamos também assinar o sininho de notificação, viu? Assina o sino de notificação aí, porque quando nós entrarmos com algum vídeo, seja o Café com Palavra no domingo pela manhã, seja nos cultos online, você vai ser avisado pelo YouTube que nós estamos no ar e você vai poder se alimentar da palavra de Deus. Muito bem, vamos lá, nossa apostila, né? Os que já têm apostila, os nossos alunos que estão aí ligados, página 111 a seguir, né? Para o vídeo não ficar muito extenso, nós estamos resumindo o assunto. Vale lembrar que as nossas aulas presenciais, elas são de 2h30 cada aula. Em virtude da pandemia, nós estamos usando essa plataforma. Então, um pouco mais resumido, mas vamos no passo a passo para você compreender aí os mistérios que já são revelados, porque Apocalipse é revelação. E a Bíblia diz que as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Então vamos pegar um versículo base para nós falarmos dessa vinda do Senhor com os seus. Então vamos lá. Na epístola de Judas. Judas é uma epístola de um capítulo só. Então vamos ao verso de número 14. Vamos ver o que disse o nosso irmão Judas. No capítulo 1 do livro, verso 14. Judas, aliás, não é Iscariotes, não, é o meu irmão do Senhor, tá bom? Ele é meu irmão do Senhor. Ele se coloca como servo, né? Lá no capítulo 1, no verso 1, né? Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, mas já era meio irmão de Jesus. Então vamos lá, no capítulo 1, verso 14. Quanto a estes, foi também profetizado por Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com os milhares dos seus santos. Então vamos lá. Vamos retomar a partir da última aula. Nós explicamos e deixamos muito bem claro que os textos que nós lemos em Romanos, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, em Apocalipse, capítulo 3, verso 10, que a igreja não passará pela tribulação. Nós somos pré-tribulacionistas. Ela é tirada antes que se inicie a última semana de Daniel.
A semana 69ª terminou e a 70ª semana não começou, porque nós estamos vivendo esse lapso de tempo, que alguns costumam falar tempo dos gentios, governo humano, enfim, mas esse lapso de tempo que nós estamos vivendo, ele vai se encerrar, mas a igreja é tirada antes do início da última semana, que é dividida, eu gosto muito da divisão desses últimos 7 anos, em 3 anos e meio, 42 meses e 3 anos e meio, e nós podemos falar de tribulação e grande tribulação. Então, se você acessar a última aula, você vai ver que nós provamos através de textos bíblicos, literalmente textos, provamos através da analogia, da tipologia bíblica, mostramos que a igreja é tirada antes, ela não passará, ela não enfrentará essa hora da tribulação. A Bíblia diz que ela será livre da hora, e não na hora e nem após a hora. Então ela sai antes. Muito bem, então vamos raciocinar. Então, antes que comece a semana, a igreja é arrebatada. Esse arrebatamento é para as 2 igrejas. Que 2 igrejas, pastor? A igreja triunfante, aqueles que morreram em Cristo, e a igreja militante, que são os vivos, que estarão servindo ao Senhor. Como Paulo diz lá em Corinto, nós os vivos que ficarmos, não precederemos os que dormem, seremos arrebatados juntamente para o encontro do Senhor nos ares, e essa vinda, ela é só para a igreja, ela é invisível. Não vai ter Globo, não vai ter CNN, não vai ter BBC de Londres, não vai ter Al Jazeera lá da Arábia, nenhuma TV, nenhuma internet, nem fez nada, ninguém vai mostrar. É uma vinda do Senhor para os seus. Eu até fiz no final da aula uma analogia, né? Expliquei um pouco que o que aconteceu em 11 de setembro é uma fichinha do que vai acontecer nesse grande dia. Acerca do arrebatamento, do corpo glorioso que nós vamos ter, 1 Coríntios, capítulo 15, o apóstolo São Paulo vai trazer um ensino acerca da ressurreição e acerca do corpo ressurreto, um corpo glorioso, segundo o corpo do Senhor Jesus. Acerca também desse arrebatamento, vamos ler um texto aqui em 2 Tessalonicenses, segunda epístola dos Tessalonicenses. Pastor, o arrebatamento ainda não veio, professor. O arrebatamento ainda não se deu. O porquê disso? Vamos lá, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 ao 7. Vamos ler literalmente o texto aqui. Irmãos, disse o apóstolo Paulo, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós mesmos, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Verso 3, ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Nós explicamos a apostasia na última aula. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordeis de que ainda convosco eu costumava vos dizer estas coisas? Agora atenção, aqui no verso 4, que fala desse santuário de Deus, porque nós vamos explicar que o templo vai ser reconstruído, né? Então vamos lá. Verso 6 agora. E agora sabeis que o detém, para que seja revelado somente a ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Pois bem, então retomando, a igreja é tirada, e ela não foi tirada ainda porque, embora o espírito da iniquidade, como diz o texto, já opera, alguém que detém. E quem detém? É o Espírito Santo que está ainda na terra com a igreja. Porque você é templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o agente do arrebatamento.
No momento que ele vai sair da terra juntamente com a igreja, a porta estará aberta para a operação do anticristo, da besta, do falso profeta. Muito bem. Professor, a igreja foi arrebatada. E aí? A igreja sendo tirada, o relógio, o tic-tac no relógio, volta a funcionar para o início dos últimos 7 anos, a última semana de Daniel. Muito bem. Então a igreja estará com Cristo nos ares e nós vamos adentrar as mansões celestiais. Isso vai estar lá nos Salmos 24. Levantai ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. Você vai ver esse texto aí que fala tanto da ressurreição de Jesus, da sua ascensão, como ele entrando também com a igreja. Texto bastante profundo, que eu já expliquei isso aos irmãos em algumas aulas anteriores, aulas presenciais. Muito bem. Quando a igreja for arrebatada com Cristo e entrar nas mansões celestiais, professor, o que acontecerá? O que se dará? Enquanto na terra começa a tribulação, os primeiros 3 anos e meio, e lá no céu onde estará a igreja vai estar no Bema, o tribunal de Cristo. Vamos ler o texto? 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 10. Paulo vai dizer acerca do tribunal de Cristo. Ele escreve isso aos Coríntios porque os coríntios conheciam muito bem isso. Lá na cidade de Corinto havia jogos ístmicos, uma espécie de Olimpíada. Então os ganhadores recebiam o prêmio numa plataforma, num bema, num pódio, para receber prêmios. Então quando ele usa esse tribunal, fala de prêmio. Verso 10 do capítulo 5 da segunda epístola aos Coríntios. Porque importa que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então percebe que o tribunal de Cristo não é para condenação. A condenação a gente vai falar depois, que está lá na questão do trono branco. O tribunal de Cristo é para galardoar os crentes. A Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então aquele que fez a obra do Senhor, aquele que tem obras que serão provadas, né? Ele receberá o seu galardão. E é no tribunal de Cristo que isso se dará. E inicia-se também para a igreja arrebatada as bodas do Cordeiro. Porque as bodas, o casamento na cultura judaica, levava 7 dias, uma semana. Como nós estamos falando em semanas de anos, então o casamento é 7 anos. Então a igreja estará com Cristo nas bodas. Uma das coisas que vai haver nas bodas do Cordeiro, só para você se degustar aí, é que lembra que Jesus ele fez jejum do fruto da vide e disse que só beberia novo no reino de seu Pai? Pois é, ele vai entregar o seu jejum do fruto da vide e a igreja estará lá para testemunhar essa entrega de jejum, tá bom? Muito bem. Seguindo aqui, a igreja arrebatada e na terra começa a tribulação. Começa a tribulação. Mas pastor, como é que vai ser? Qual a característica dessa tribulação? Primeiro que nos primeiros meses que a igreja, depois do arrebatamento da igreja, eu até disse na última aula, né? Pessoas que vão vir para o culto aqui, né, irmãos? Não vai encontrar alguns irmãos, não vai encontrar o pastor da igreja, não vai encontrar muitos fiéis. Já pensou que culto, né? Já pensou que situação? O Espírito Santo não operando, que terrível você pregar sem a ajuda do Espírito Santo, você louvar sem a atuação do Espírito Santo. Vai ter culto, vai ter gente que vai se dar conta, né? As crianças, né? Que são inocentes, os justos que estavam vivos e que foram arrebatados, né? E pais, parentes, perturbados com a situação. Pois bem, mas passado alguns meses desse período de tribulação, de 3 anos e meio, vai haver uma falsa paz. Uma falsa paz. Vamos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3.
1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 3. Olha só. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem a dor a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Vai haver uma falsa paz, porque com o reinado do anticristo, uma falsa paz, uma falsa prosperidade, ela vai estar atuando no mundo então. E com relação ao Apocalipse, como o Apocalipse descreve esses momentos. Então vamos lá para Apocalipse, capítulo de número 6. Livro de Apocalipse, Epístola de João, Apocalipse, capítulo de número 6. Aqui no capítulo 6 de Apocalipse, nós temos julgamentos de selos. Está falando ainda nesse primeiro período de 3 anos e meio. E um dos selos que serão abertos, aqui no capítulo 6, vamos ler, verso 1 a seguir. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão, vem! Vi então, eis um cavalo branco e seu cavaleiro com um arco, e lhe foi dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. O segundo selo, guerra aberta. Abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem! E saiu outro cavalo vermelho, e seu cavaleiro foi-lhe dado poder de tirar a paz na terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dado uma grande espada. Então o primeiro selo é uma guerra fria. O cavaleiro sai, vencendo e para vencer, mas é uma guerra fria. É o que Paulo fala, a falsa paz. Mas depois os demais selos vão sendo abertos. O terceiro selo vem fome, vem morte, depois vem martírio no 5º selo e perturbações cósmicas no 7º selo. E nesse tempo, nesses primeiros meses da tribulação, desses primeiros 3 anos e meio, pastor, e aqueles crentes? Professor, aqueles crentes que ficaram, que levaram uma vida assim, pouco espiritual, uma vida, estamos falando tanto de máscara hoje, né, tem que usar máscara, uma vida meio mascarada, um evangelho meio mascarado que estavam vivendo e que não ouvirão o som da trombeta, não subirão ao encontro do Senhor nos ares, mas são crentes que estarão aqui. Alguns deles, e muitos deles, serão mortos por causa da palavra e do testemunho. Eles serão mortos, eles vão testemunhar. Olha, isso que se deu aí foi arrebatamento. O que se deu à igreja foi tirada da terra. A profecia, a palavra se cumpriu. Então serão mortos. Vamos ver, ainda no capítulo 6, no verso 9, que fala desse martírio, que é o 5º selo que foi aberto. Veja bem, esses selos fala do primeiro período da tribulação, hein? Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que sustentavam. Que testemunho é esse? A igreja foi tirada, a igreja foi arrebatada. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o sangue dos que habitam sobre a terra? Então cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então são almas daqueles que morreram, ou que vão morrer, nos primeiros meses da tribulação, os primeiros 3 anos e meio. Terminados esses 3 anos e meio, Jesus ainda não veio, hein? A segunda vinda ainda não veio. Eu estou falando da primeira vinda, que ele veio para os seus. Ele ainda não veio com os seus. Os selos estão sendo abertos. Há mártires cristãos que estão morrendo, ficaram, mas testemunharam, agora estão morrendo. A guerra fria, uma guerra aberta, a fome. Então vamos lá. Muito bem. Quando chegar na metade desta semana, os 3 anos e meio se completarem, e ele vai fazer aliança com muitos, né?
nessa primeira metade, esse anticristo vai fazer aliança com muitos, com nações, inclusive com Israel. Por quê? Porque o templo será reconstruído. Paulo fala do santuário, que ele vai se assentar no santuário. Então, imagina só, esse anticristo vem, esse homem, esse governo do anticristo vem, esse iníquo, que vem com poder, com eficácia de Satanás, ele vai trazer falsa paz, e com relação aos judeus, o templo será reconstruído. Esses conflitos que hoje nós vemos, entre árabes e judeus, essa situação vai ser parcialmente ou aparentemente resolvida. Então, por isso que esse aspecto de paz vai estar operando no mundo. Só que é uma falsa paz, como eu já disse. Pois bem, na metade da semana, essa aliança será quebrada. Então vamos ver isso primeiro em Daniel. Vamos voltar para Daniel, capítulo de número 9, versículo 27, que Daniel vai dizer explicitamente que ele fará aliança com muitos, mas que na metade da semana a aliança seria quebrada. Então, Daniel, capítulo 9, versículo 27. Anote aí no caderno e abra sua Bíblia. Olha só, ele fará aliança com muitos por uma semana, 7 anos, mas na metade da semana, nos 3 anos e meio, na metade da semana, fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares, e sobre as asas da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada sobre ele, que está determinada, se derrame sobre ele. Então pega esse texto de Daniel 9:27, que fala dessa metade da semana, e vamos para um texto que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Então vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, verso de número 4. Olha só. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Por que está falando aqui de se assentar num santuário de Deus? Porque o templo, o santuário, na metade da tribulação, ele já vai estar reconstruído e ele será profanado. Lembra que eu falei nas aulas anteriores que quando nós estudamos a profecia, nós estudamos num aspecto histórico e num aspecto profético? Então, quando você lê Daniel está falando de um aspecto histórico, ele fala quando Antíoco Epifânio, que nós mostramos aqui, ele, que era um rei Seleucida, ele entra na Palestina e ele profana o templo, sacrificando uma porca no altar. Ele profana, mas ele é um tipo. O antitipo está aqui em Tessalonicenses, porque ele vai se assentar no santuário de Deus, querendo receber adoração como se fosse o próprio Deus. É interessante que nós estamos no Café com Palavra, todo domingo de manhã, e nós estamos falando do retorno dos filhos de Israel do cativeiro, a reconstrução do templo. E os 70 anos de cativeiro se deu por causa da idolatria de Israel, se deu por causa de não guardar o ano sabático determinado na lei de Moisés, mas uma das razões também foi a idolatria. Mas Israel, o judeu, ao sair do cativeiro, eles foram curados dessa idolatria. Eles foram libertos dessa idolatria. Então eles não vão aceitar alguém sentado no santuário, ostentando ser o próprio Deus e se levantando contra o objeto de culto. Diz lá em Daniel, é uma tipologia, que ele vai fazer cessar o sacrifício na metade da semana. Quando isso acontecer, essa quebra de aliança acontecer nesses 3 anos, nessa metade de 3 anos e meio, vai descer na terra 2 testemunhas para pregar um evangelho. Vamos lá? Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse, capítulo de número 11, verso de número 1 ao verso de número 3. Olha, vai dando pausa no vídeo, eu estou falando um pouco rápido por causa do tempo, a gente não quer estender muito o vídeo, mas anotando os versículos e fazendo como os bereanos faziam,
conferindo para ver se as coisas são de fato assim, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 11, versículo de número 1 a seguir. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. E também foi-me dito, dispõe-te e mete o santuário de Deus, o seu altar, e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calçarão aos pés a cidade santa. Então você está percebendo, sem sombra de dúvida, que o santuário será reconstruído. Tanto em Tessalonicenses, como em Daniel, como tipologia, e aqui também Apocalipse 11. Darei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Esses 1260 dias será um período depois da metade da semana. Eles vão profetizar, eles vão falar acerca e testemunhar acerca de Cristo e da salvação nesses últimos 3 anos e meio. Cristo ainda não veio, hein? Ele ainda não veio com os seus. Por que não? Ele está nas bodas, nós estamos em casamento, nós estamos em festa. Não interessa o que está acontecendo aqui na terra. Nós estamos nas bodas com Cristo. É festa, é casamento, é pedrinha branca, é aquelas promessas ao que vencer que nós estaremos recebendo lá nesses 7 anos. Pois bem, as testemunhas estarão nesses últimos 3 anos e meio pregando, testemunhando, profetizando. Pois muito bem, quando elas dão um testemunho, qual é o resultado disso? Qual é o resultado dessa profecia, dessa pregação, dessas 2 testemunhas? Muito bem, vamos lá no capítulo 7 também de Apocalipse, verso 9 ao verso 15. Então vamos lá. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Verso 11. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciões, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória, a sabedoria, as ações de graça, a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Olha o verso 13. Um dos anciões tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Olha só, a igreja está nas bodas com Cristo. A igreja triunfante, a militante que foi arrebatada, está nas bodas com Cristo. Recebeu o seu galardão, está na festa de casamento. De repente, uma multidão está chegando. E os anciões dizem: mas quem é esse que estão chegando aí? Com vestes brancas, com palmas nas mãos. Olha só a resposta no verso 14. Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e alvejaram o sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Concluiu o que, meu amigo? O que você concluiu aí? Então, professor, a salvação durante a grande tribulação? O texto é claro. Povos de todas as tribos, línguas e nações. Vamos ver isso numa parábola? Vamos ver isso numa parábola? A parábola de Lucas, capítulo 11, só para a gente aqui fortalecer essa doutrina que há salvação durante a tribulação. Olha só, capítulo 11 é uma parábola sobre oração, instruções sobre oração, mas olha o ensino escatológico embutido nessa parábola, tá bom? Então vamos lá.
Verso 5. Qual dentre vós, que tendo um amigo, e este foi procurá-lo à meia-noite? Lembra da meia-noite? Do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25, das bodas? Muito bem. Meia-noite que é? A porta está fechada meia-noite. Ele disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegando de viagem procurou-me, e eu não tenho nada que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta já está fechada. A porta já está fechada, até porque a igreja já entrou. Muito bem. Não me importunes, a porta já está fechada. Verso 7. E os meus filhos comigo já estão deitados. Não posso levantar-vos para te dar. Digo-vos que se não se levantar para dar por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. Ele dará tudo o que tiver necessidade. Então a palavra está falando de oração, né? Pedir, pedir, bater, bater, a insistência, a perseverança, mas com ensinos escatológicos. Por isso vos digo no verso 9, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, que busca encontra, quem bate, abrir-se-lhe-á. Verso 11. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Se pedir um peixe, lhe dará em lugar a uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Veja que fala de um filho que está pedindo pão, peixe e ovo. Então, os pães e os peixes falam da palavra, fala do alimento que as testemunhas estão dando, que estão profetizando. E o novo nascimento, e o ovo fala do quê? Do novo nascimento. É por isso que nós vemos o Senhor perguntando, mas quem são esses? E a resposta é, são esses que vieram da grande tribulação. Vamos seguir aqui? Isso vai desencadear também nessa metade da semana, as testemunhas estão profetizando. Vidas estão alvejando as suas vestes no sangue do Cordeiro. E haverá nessa quebra de aliança uma forte perseguição contra a nação de Israel. Porque isso vai desencadear uma perseguição terrível contra Israel. Porque ele quebrou a aliança. Ele quis receber adoração. Israel não vai adorá-lo, não vai aceitar isso. Ele ostentando ser o próprio Deus. Então a perseguição se levantará contra a nação. Isso está em Apocalipse capítulo 12. Então vamos para Apocalipse capítulo 12. Então vamos lá. Você está anotando? Capítulo 12, verso 1 ao 6. Vi grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa com 12 estrelas na cabeça, fora da nação de Israel, que, achando-se grávida, gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Vi também outro sinal no céu, eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças diademas, lembra lá de Daniel. E a sua cauda arrasta a terça parte das estrelas dos céus, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Fala de Maria, o nascimento de Jesus, a perseguição lá de Herodes, lá no começo. Verso 5, olha como o texto bíblico, a interpretação bíblica aqui, o uso da interpretação, é importante, porque ele dá um salto dentro do contexto histórico e profético. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, nascimento de Jesus, que há de reger todas as nações com um cetro de ferro, e o seu filho será arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto. Essa mulher aqui é Israel. Ela fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. Então, desse último período de 3 anos e meio da tribulação, essa mulher será preservada por Deus, sustentada por Deus, porque a perseguição se desencadeará terrivelmente contra a nação. Vamos continuar lendo aí do Apocalipse capítulo 12, para entendermos a grande perseguição que se levantará. Vamos para o capítulo 7 a seguir, ou melhor,
Versículo 7 a seguir. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, porém não prevaleceram, e nem mais se achou no céu lugar para eles. E foi expulso o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, ele com os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador que acusava os nossos irmãos dia e noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai os céus e vós os que habitais ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós com grande cólera e ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Pois bem, grande ira e cólera, especialmente contra Israel, numa terrível perseguição. Aí no capítulo 13 de Apocalipse, temos o surgimento da besta, do falso profeta e as taças da ira, e as taças sendo derramadas, conforme está descrito em Apocalipse 16, derramamento das taças. Não vai dar para mim explanar aqui por causa do tempo, que se levaria muito tempo para a gente explanar. Mas, à luz de Levítico 25, Satanás ele está na terra, nesse caso aqui, operando na terra, só que sem legitimidade. E ele precisa ser arrancado dessa terra. Porque Adão entregou essa terra, aplicando isso de forma analógica, de forma tipológica, Adão se empobreceu e vendeu a sua herança para Satanás. E ela foi resgatada por um parente remidor, que é Cristo. E o parente remidor, segundo Levítico 25, ele tem que ter o poder, a força suficiente para tirar da terra a terra que já foi remida, e o antigo comprador não quer sair. Então essas taças estão sendo derramadas para que Satanás seja arrancado de vez por todas dessa terra. Então essas taças estão sendo derramadas com esse propósito. Levítico 25. Eu já expliquei isso acho que numa aula aí para os alunos de forma bem profunda e bem didática. Pois muito bem. Todas essas taças sendo derramadas, Apocalipse 16 sendo cumprido. Agora, Apocalipse 19 é que nós vamos ver o advento de Cristo com os seus, conforme profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Então, Cristo, ele não vem na terra durante a tribulação. Ele veio nos ares para os seus antes que começasse a última semana, ok? Entendeu isso? Ele veio para os seus. Ninguém viu, é invisível. Aí vai se passar esses 7 anos, onde serão abertos selos, serão derramadas taças, quebra de aliança, perseguição contra Israel, que ainda não acabou, nós vamos mostrar aqui. E aí Cristo virá. Porque a besta, o falso profeta, que vai emergir do mar. Vamos ler aqui. Apocalipse capítulo 13. Vamos ler. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmias. Daniel capítulo 7, verso 8, se cumprindo aqui. Ok? E depois também temos o falso profeta. Vi emergir, verso 11, capítulo 13, verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Então nós temos aqui em Apocalipse 13, verso 1, e depois no verso 11, a imersão da besta surgiu do mar. Mar fala de nações, de multidões. De multidões na Bíblia. Então nós temos aqui essa imersão da besta e do falso profeta. E depois desses 3 anos e meio vem
a vinda do Senhor Jesus. Então ele não vem antes da semana, até vem antes da semana de começar para os seus, é invisível. E ele não vem durante a tribulação, ele não vem durante a semana, ele vem após os 7 anos, porque durante os 7 anos ele está nas bodas, ele está no casamento conosco, com a sua igreja. Então vamos lá para Apocalipse capítulo 19, verso 11 ao verso 11 a seguir, ao verso 16. Então vamos lá. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e peleja com justiça. Seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. O seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Senhor vindo com os seus. Ok? Está vendo só o cumprimento? Verso de número 15. Sai de sua boca uma espada afiada. Sai de sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com certo de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então Cristo vem com os seus para pelejar contra as nações. Por quê? Porque o anticristo, o falso profeta, ele reunirá as nações para pelejar contra Israel. Essa vinda do Senhor, descrita em Apocalipse, capítulo 29, ou melhor, em Apocalipse capítulo 19, ela também está descrita em São Mateus capítulo 24. Então vamos lá, só para conferir coisas espirituais com coisas espirituais, conferindo texto com texto, palavra com palavra. Capítulo 24, verso de número 29. Olha só, por isso que eu falei que ele não vem antes de começar a semana, ele vem depois. Então olha o texto. Logo em seguida, ou seja, logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma ou outra extremidade dos céus. Presta atenção. Esses escolhidos aqui não é igreja, tá? A igreja já foi. Esses escolhidos são os 144 mil da tribo de Israel, que Dan está, inclusive Dan não está nessa lista, ok? Então esses escolhidos que ele vai reunir de uma ou outra extremidade do céu, fala dos judeus, não tem nada a ver com a igreja. Tem os escolhidos e tem a nação que está terrivelmente perseguida. Pois bem, em Apocalipse 19, verso 11, está dizendo que ele vai pisar com furor o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. Então vamos entender essa batalha que se traduz em batalha do Armagedão. Apocalipse trata disso, mas vamos pegar uma alusão disso em Zacarias, capítulo 14. Zacarias, capítulo 14. Vamos voltar no Antigo Testamento para a gente aprender aqui com o profeta Zacarias. Capítulo de número 14. Deixa eu ver o verso 1 ao verso 4. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão
os seus pés sobre o Monte das Oliveiras que está de frente de Jerusalém para o Oriente. Olha só, o anticristo, quando fala reunir as nações, porque nada acontece sem permissão do Senhor. Essas nações reunidas para pelejarem contra Israel, com a liderança do anticristo, do iníquo, eles forçarão Israel. E naquele dia a nação de Israel estará sem escape, cercada, sem ter para onde sair. Aí vem o Senhor, e os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente ao oriente de Jerusalém. O texto vai dizer no verso 4, esse monte será fendido pelo meio. O monte será fendido pelo meio. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, metade para o sul. E fugirei pelos vales dos meus montes. Para o vale dos montes chegará até Azel. Sim, fugireis como fugis do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os seus santos com ele. Esses santos é a igreja que vem com o Senhor. Irmão, nós vamos testemunhar. Você pode dar glória a Deus aí do outro lado? Porque nós vamos testemunhar isso. Nós estamos vindo com o Senhor. Ele livrando a nação de Israel, os seus pés descendo sobre o monte fendendo, criando um grande vale, onde Israel escapará, e o Senhor pelejará contra estas nações. E aí, a Bíblia vai dizer que todas as tribos se lamentarão sobre ele, inclusive Israel. Por quê? Porque Israel não reconheceu Cristo como seu Messias, como seu Salvador. Assim como os irmãos de José, quando foram pela primeira vez no Egito, não reconheceram José como seu irmão. Lembra que eu falei que José era o mais perfeito, em outras aulas, né? Eu disse isso. José, quando se fala de tipologia, ele é o mais perfeito tipo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, seus irmãos, quando foram a primeira vez, não reconheceram ele. Mas quando ele se deu a conhecer aos seus irmãos choraram de tal maneira que o choro se ouviu lá no palácio de Faraó, está lá em Gênesis. Assim também as tribos da terra se lamentarão sobre ele. E vai ser feita uma pergunta, que também está aqui no livro de Zacarias. Que feridas são essas na palma de suas mãos? Ele vai dizer, essas feridas são as que eu fui ferido na casa de meus irmãos. Então Cristo vem com os seus. Agora é interessante que quando Israel, nesse momento, reconhecer Cristo como seu Salvador, como seu Messias, tem um pequeno problema para Israel. Qual, professor? Que Cristo já estará casado com a igreja, até porque as bodas, esses 7 anos já se foram, ele está vindo agora depois da semana. Ele já está casado assim como José. Quando seus irmãos reconheceram a José, ele já estava casado com uma moça gentílica, chamada Zenate. E teve até filhos com ela já era um homem casado. Assim Cristo também, quando Israel reconhecer a ele como seu Messias, ele já vai estar casado com a igreja. Tanto é que ele está vindo com a sua noiva testemunhando o seu poder. Muito bem, para livrar a Israel. Então essa volta de Cristo, ela é com os seus. Meus amigos, a aula vai ficando por aqui e na próxima aula nós vamos falar da continuidade aqui e vamos falar do destino final, né? E também do milênio, os 1000 anos do reinado de Cristo. Então continua conosco aí acompanhando as nossas lives. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com alguém, divulgue o nosso canal, porque tem sido bênção para todos nós. E querendo se inscrever, se aluno da Escola Teológica da Assembleia de Deus, IBAD, procure o Daniel, faça sua inscrição, como muitos já têm feito, temos recebido inscrições. Seja mais um aluno do nosso núcleo teológico. A paz do Senhor a todos, fiquem com Deus, boa semana a todos e até a próxima aula, com a permissão de Deus.